estamos começando mais um Na Rota das Urnas, aqui na sua TV Ondas Play, afiliada da TV Meio para todo o Brasil, mais 196 países, através da sua Smart TV ou sua antena parabólica, até mesmo no seu celular Android ou iPhone. Entre lá, pesquise no Google TV Ondas Play e se informe qual é o veículo que você vai escolher para acompanhar a nossa programação. Hoje, mais uma edição do programa Na Rota das Urnas. Eleições 2024, seu voto no meio. Aqui nós vamos receber hoje o Dr. Cláudio Ramos, do Partido Novo, advogado de 70 anos, na cidade de Maricá. Está na luta, está na briga para ser o prefeito da cidade. E é com ele que nós vamos falar aqui hoje na Rota das Urnas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Cláudio Ramos, muito simpático. A nossa assessoria, desde já, quer deixar claro para vocês que estão nos vendo que em momento algum ele hesitou em estar aqui conosco, está solícito, é uma pessoa muito simpática, alegre e hoje vai esclarecer as suas dúvidas, porque nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas também por pessoas que gostariam de estar interagindo aqui conosco. Doutor, muito prazer em tê-lo aqui na TV Ondas Play. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelas suas gentis palavras. Eu que agradeço estar aqui presente na TV Ondas Play, né, na presença do querido parceiro Odilon Correia, e eu espero atender as vontade dos seus ouvintes e esclarecer tudo que esse belo balneário de Maricá, hoje notadamente conhecido no país inteiro, né, como podendo ser assim a cidade mais próspera, mais rica de todo a nossa imensa nação, e eu estou à sua disposição para qualquer questionamento. Bom, vamos iniciar então esse bloco com algumas perguntas, só que eu pediria ao candidato, por gentileza, se puder ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível, com mais objetivo, porque o nosso tempo em TV é um pouco mais corrido, mas quem é Cláudio Ramos? Bem, eu sou nascido no Rio de Janeiro, estou aqui em Maricá quase aproximadamente há 40 anos, sou, como você narrou, sou advogado, tenho uma banca de advocacia aqui na cidade, tenho no Rio também. Participei ativamente durante anos da política em Maricá. Fui presidente de associação de moradores. A associação de moradores é um prato cheio para você entrar na política. Botou o pé na associação de moradores, botou o pé na política. E dali eu fui, em razão de medidas que eu fui adotando na cidade, em direcionamento contra muitos ex-prefeitos, né, cobrando deles justiça, cobrando deles equidade, cobrando deles bom comportamento, boa gestão. Eu fui me tornando conhecido no município e até que um dia fui convidado para participar de um pleito municipal na condição de vereador. Participei... Isso em que ano? 2012. O senhor foi eleito? Fui eleito, mas era suplente. Sim. Tá? Chegou a assumir a cadeira? Assumi a cadeira em razão eu entrei com uma medida judicial cassando o presidente da Câmara de Vereadores, tá? Em razão de infidelidade partidária dele, e com isso eu consegui fechar o finalzinho do ano letivo, né? Então, dessa forma em diante, eu me apresentei para a cidade, fui um vereador tido por toda os seus próprios colegas e a população de modo geral, muito combativo, nunca me envolvi em nenhuma maracutaia aqui no município, eu tenho meu nome, eu sou o único candidato ficha limpa de Maricá, eu vou excetuar até aquela senhora do Partido da Mulher, né? Mas os outros dois que são meus concorrentes diretos, do PT e do PL, realmente eles não são ficha limpa. Eu gostaria de dizer que participei de muitos pleitos, participei de muitas atividades. De 2012 para cá, o senhor já foi candidato outras vezes na cidade? Não, porque, Odilon, eu fiquei muito decepcionado com a política que eu vivenciei. A política do PT em Maricá sempre foi desastrada. É uma política de interesse, uma política de só beneficiar os amigos do rei, principalmente naquela época. E naquela época eu já denunciava no Ministério Público todos os malfeitos deles. E, infelizmente, eu,
me afastei da política, que eu acho que foi até um erro, meus amigos, meus correligionários, as pessoas que convivem comigo. Cláudio, você não deveria ter se afastado, mas eu me afastei, fui viver minha vida, fiz uma promessa para a família que não voltaria mais, e agora, em 2024, no início do ano, um grupo de 30, 40 pessoas me procurou no escritório achando que eu deveria voltar. E eu, contrariando todos os meus amigos e até a própria família, eu retornei com o propósito de assumir a candidatura para majoritária. Então, e por um partido novo, que é um partido realmente diferente de todos os demais que eu participei. Por que eu devo votar em Cláudio Ramos? A pergunta de um dos... Sim, por que você deve votar em Cláudio Ramos? Porque o Cláudio Ramos, então candidato a prefeito, eu respondo de uma forma direta e objetiva. Ele não rouba. Então você vai ter um prefeito que não rouba. O senhor com isso diz que quem está hoje à frente do executivo rouba? Olha, eles roubam de manhã, roubam de tarde e roubam de noite. E quando a gente está dormindo, eles continuam roubando também, né? Então, o que acontece? O que precisa Maricá hoje? Maricá hoje precisa de um candidato, de um prefeito com gestão, com conhecimento e com integridade moral, tá? Isso eu tenho. Infelizmente, esses 16 anos da administração do PT de Maricá é desastrosa. A gente vê que Maricá cresceu? Não. Maricá inchou. Maricá hoje tem 213 mil habitantes, 215 aproximadamente, mas não é uma cidade que tem oportunidade para todo mundo. Maricá não é uma cidade que tem empregabilidade. Maricá é uma cidade que oferece condições de você se estabelecer aqui e tirar seu sustento daqui. Não. Você tem a grande parte da maioria da população, ela vive de assistencialismo da prefeitura. Tá? Nós vamos entrar nesse ponto. Isso é nocivo para a cidade. Nós vamos entrar nesse ponto. Agora, geralmente, quando se assume uma gestão, né, assume após a sua eleição no executivo, numa cidade, pelo menos 3 pilares, né, são prioridades para o início de gestão. Eu poderia citar até 3 pilares aqui e eu queria saber do senhor como seria a sua atuação nesses 3 pilares. Por exemplo, royalties de petróleo, educação e saúde. Se o senhor puder resumir, porque tem várias perguntas dentro desse campo aqui ainda. Como seriam esses 3 pilares iniciais se o senhor eleito for? Então, vamos na ordem aí. Royalty. Os royalties de petróleo, inclusive, foi hoje que tem um fundo soberano que eles criaram aqui no Maricá, foi uma idealização do gabinete quando eu era vereador, pela nossa equipe. Inclusive, está presente aqui o meu chefe de gabinete, Hélio Braga, que colaborou intensamente, porque nós criamos um projeto de lei para que Maricá absorvesse 25% dos royalties de petróleo, e naquele tempo não era essa fortuna que é hoje, direcionado para o saneamento da cidade. O então prefeito da época, que é o que quer voltar à cena do crime, o seu Washington, que eu não gosto de falar, não gosto de falar o nome dele não, acho que é o Washington, que ele diz que é socialista, comunista, mas o pai dele botou o nome dele de capitalista. Então, o que acontece? Ele nesse período, nós fizemos um projeto de lei e criamos a minuta do fundo soberano que eles vieram a copiar posteriormente. Porque nós retiramos 25% de todos os royalties de Maricá para que fosse direcionado à primeira fonte de informação séria da cidade, que é o saneamento. Porque eu falo nesse sentido figurado, a cidade cresce de baixo para cima. A cidade tem que crescer embaixo primeiro, no seu solo, no seu saneamento, que vai direcionar todo o desenvolvimento de uma cidade. E eles assim não entenderam e não fizeram. E os royalties hoje é utilizado para beneficiar os amigos do rei, os royalties são indicados para aluguel de imóveis a preços superfaturados, os royalties são indicados para compra de imóveis pelo ente municipal, para também justificar outras medidas, enfim, os royalties foi totalmente desvirtuado a sua aplicação, que o royalties não é uma fonte de renda, é uma compensação do governo federal. Mas então, e por aí afora, no tocante à saúde, Maricá tem Odilon, não sei se é do seu conhecimento, Maricá tem uma dotação orçamentária dentro da pasta da saúde de 1 bilhão e 200 milhões ou mais. Pouca gente sabe disso.
uma cidade de 215 mil pessoas com a dotação orçamentária de 1 bilhão e 200. E a saúde está boa aqui? Não. O hospital que está lá de São José, que é assim que eu denomino, demorou 12 anos para ficar pronto, senhores ouvintes. 12 anos. Numa cidade milionária, a cidade mais rica do Brasil hoje. Milionária, 12 anos. E gastaram mais de 120 milhões. O hospital até hoje, porque o hospital não é só levantar a parede, né? O hospital precisa que o que encarece uma unidade hospitalar é a sua implantação, são os aparelhos, são o suporte técnico que deve ter. Material humano, funcionabilidade. Material humano, funcionabilidade e aparelhagem. E até hoje falta mecanismo e aparelhos para que ele funcione a contento. O senhor classifica, então, que esse hospital que o senhor deve estar se referindo ao de São José, o Ernesto Che Guevara, eu não gosto de falar funciona. Esse nome, não. Não, plenamente não funciona. Isso é patente. Mas a gente ouve nas ruas as pessoas falando uma versão oposta do que o senhor está dizendo. Mas porque, olha só, Dilon, a cidade hoje, ela paga as pessoas para morar aqui. O assistencialismo, que não é assistência, é assistencialismo, desses planos de benefícios sociais, você vai falar mal, você ganha R$3.000 por mês. Vamos chegar ali na frente também. E você vai falar mal para não trabalhar? O cidadão que mora em Maricá, senhores ouvintes do país todo, ele ganha R$3.000 em média para não trabalhar. Ele não trabalha. Ele recebe, fica em casa para ir à praia, para pescar, para ir na lagoa, para passear. Então, ele vai falar mal desse governo? Não, é um governo viciado. E isso daí está fazendo mal porque os royalties, senhores, eles são finitos, eles vão terminar. E educação? E a educação, eu acho que é o ponto nodal de toda a sociedade, é que nós devemos investir. Porque sem educação nós não vamos chegar a lugar nenhum. Você vê que nós éramos um país, há 30 anos atrás, que tínhamos assim, um patamar, e hoje nós estamos no nosso IDH mais baixo, nós estamos com nossos jovens mais incultos, né? É impressionante a má formação da nossa juventude e cada vez vai ficar pior. Então, o que eu penso na educação? Eu tenho um carro-chefe na educação, que é a implantação das escolas cívico-militares em Maricá. Nós vamos chegar lá, está mais à frente. Está mais à frente. Vamos continuar então, aqui. O senhor propõe estar comprometido com a modernidade tecnológica para as ações governamentais, né? Na sua opinião, o sistema atual, que nós temos aí o SIM na cidade, né? O sistema atual de tributação, os serviços integrados, estão arcaicos, na sua opinião, que são os serviços integrados do município? Olha só, quando eu falo nas minhas entrevistas quando sou convocado, podcast e tal, eu acho que o problema de Maricá não é só esse. Maricá tem uma extensão territorial de 342 quilômetros quadrados. Maricá, como eu disse, tem 215 mil habitantes, 173 mil eleitores, que é um absurdo ter algum número aí que não bate um com o outro. Nós temos 42 quilômetros de para você para o Brasil, 42 quilômetros de costa. Nós temos 5 lagoas intercomunicantes com 32 quilômetros quadrados. Nós temos cachoeiras e cascatas que nascem dentro do município e desaguam no município. Isso não é comum, tá? Isso não é próprio. Então, o que acontece? Eu acho que nós temos uma cidade exuberante, com tudo para dar certo, e não conseguimos acertar o nosso passo. Por que nós não conseguimos acertar o nosso passo? Porque a educação ainda deixa a desejar. E do quanto ao parque tecnológico, eu tenho sustentado também que, para otimizar essa situação, o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar aquele gargalo do centro de Maricá, que já está sufocado, porque você sabia que nós temos 84 mil veículos para circular aqui na cidade? Não, a solução que a prefeitura deu foi instalar sinal no de trânsito. Ele botou sinal porque senão um carro ia bater no outro. Então, o que acontece? Nós temos que fazer uma medida aqui séria, sensata, correta, já temos até o local que seria em São José, que é mais ou menos o meio da cidade, você cortando Ponta Negra e Itaipuaçu, para que façamos ali um centro administrativo. E dentro daquele centro administrativo vamos colocar todas as secretarias, que serão enxutas. Não teremos mais esse número excessivo de secretarias. O SIM hoje, na sua opinião, é obsoleto? Não é obsoleto, não é obsoleto, porque ele tem um papel para cumprir. Eu sei, cumpre.
Mas eu acho que a gente tem que desenvolver mais essas questões, porque não podemos ficar fadados tão somente a um posicionamento, não fomenta uma corrente. Tá? Eu acho que dentro da área tecnológica... Mas o SIM está distribuído, não está nos distritos dois, da cidade? Dois. Aqui e Itaipuaçu, dois. Tem lá e tem aqui. Ponta Negra não, eu em outros... Ponta Negra eu desconheço. Sim. Não. Sim não, sim é lá. Sim é lá, aqui né? É não. Aqui é não. Aqui não tem o sim. Aqui não tem, é verdade. Tá, ok. Vamos nós. Políticas inclusivas, né? O importante é a gente citar. Existe uma secretaria hoje. Qual a sua opinião em relação ao PCD, a pessoa com deficiência na cidade? Ela é bem assistida, tem acessibilidade? A Secretaria de Políticas Inclusivas inclui, presta o serviço que veio. Nós temos a questão de um censo que ainda não foi feito para sabermos exatamente o número de pessoas com necessidades especiais. Deficiência, né? Necessidades especiais, é verdade. Na realidade é PCD, pessoa com deficiência, atualmente houve umas mudanças na sigla e hoje a sigla foi alterada. Isso, exatamente. Então, olha só, Dilon, isso daí, a gente sabe que as pessoas com PCD, como você relatou, elas precisam de apoio. Sim. Precisam de logística, precisam de cuidados, tá? Mas, Maricá, eu não sou o cara do contra. Sim. Eu não sou inimigo da cidade. Eu sou adversário dos políticos que são oportunistas. Mas eu não sou o inimigo da cidade, eu não sou aquele cara, eu não concordo. Eu concordo com algumas, sim. Tem algumas questões na cidade que foram acolhidas. Bem aplicadas. Sim. Foram bem acolhidas. Então, mas eu acho que tem outras situações que tem que ser sempre otimizada. Tem sempre que fazer mais. Então, nessa situação, eu creio que seria uma secretaria, ou então uma parte de alguma secretaria da área humana, que poderia centralizar esse atendimento. Mas não resta dúvida que, a meu sentir, nós temos que dar um trato muito especial a isso, porque amanhã qualquer um de nós estamos afetos a precisar. Não é verdade? Você sabe o dia de amanhã? Não. O que vai acontecer com nós dois? Não sabemos. Nós vamos viver... Exatamente sobre isso. A pessoa hoje, a pessoa com deficiência, ela é sempre colocada em segundo, terceiro ou quarto plano em todos os então, eu acertei projetos, na mosca né? da sua indagação. Porque eu acho que a gente tem que pensar que amanhã pode ser até um amigo nosso. E pessoa com deficiência, prefeito, não é só... Obrigado pelo prefeito. Hein? Se o senhor está em busca desse cargo, por que não chamá-lo assim, né? Positivo. Aí... a pessoa com esse tipo no caso, que se inclua como um PCD, não é só cadeirante. O que se pensa hoje que pessoa com deficiência é cadeirante. Deficiente Nós temos visual, surdo, isso aí. Entende? Então, o senhor pretende fazer alguma ação também para a PCD, a pessoa com deficiência. Só para encerrar com esse primeiro bloco, respondendo essa pergunta o mais rápido possível. Qual a importância do PCD no seu governo? A importância, você viu, eu acabei de dizer há pouco, seria um atendimento pleno através de uma especializada ou de uma parte da secretaria. Essa secretaria continua pessoas inclusivas, políticas inclusivas? Sim, isso é. O senhor acha que funciona atualmente? Olha, pode ser um funcionar contento, mas eu sei que eu conheço pessoas que eu me relaciono que fazem parte, e eu também não vou, eu não tenho que falar mal por falar. Eu tenho que ser justo, né? Eu acho que Qual a diferença para o senhor das políticas inclusivas e assistência social? Olha só, assistência social... social... Precisa ter essas duas secretarias? Não pode ser duas em uma? Não sei, eu acho que não. Eu acho porque a assistência social demanda não só esse atendimento da inclusiva, mas também demanda, como eles fazem, a ajuda financeira. Uhum. A outra também agora tem o Cuidar, se eu não me engano, que foi criado aqui em Maricá pelo vereador, e eu acho até que ele acertou a mão. Você veja, eu sou justo, né? Esse Cuidar foi uma coisa muito bem apropriada. Sim. Eu reconheço. E agora, o outro do assistencialismo, eles querem ajuda financeira. Eles não querem que você dê orientação, que você diga como proceder, como fazer, qual o melhor caminho, qual o retorno que você vai dar para o município. Não, é só financeira. Por isso é que eu sou contra o assistencialismo. A gente volta já, daqui a pouco continuamos na Rota das Urnas. O primeiro bloco se encerrou, mas daqui a pouco o candidato Dr. Cláudio Ramos,
pelo Partido Novo. A candidatura dele é o cargo executivo da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. É com grande entusiasmo que damos início à nossa cobertura das eleições municipais de 2024. Nossos correspondentes estão espalhados por todo o Brasil para trazer as informações mais atualizadas e relevantes diretamente para você. Você falou para que era 1h30, cara? Com bom jornalismo, exercendo sua função. Aqui, ó, com independência. 4h30 Cada ainda entra candidato no ar e ao vivo ali, proposta ó. serão tratados com a mesma seriedade e respeito. Estamos comprometidos com a isonomia na nossa cobertura. Todos os candidatos terão espaço para apresentar suas ideias e projetos. Respeitar o processo democrático é a nossa prioridade. Acreditamos nas eleições livres e justas, onde a vontade do povo é soberana. O direito à informação é essencial para a democracia. Goiânia, e o nosso compromisso é garantir que você, cidadão, esteja bem informado para fazer as suas escolhas de maneira consciente. Desde as grandes capitais até os municípios mais distantes, a informação chegará a todos os cantos. Que impactam diretamente quase o Brasil a vida todo. dos eleitores. Além das reportagens, contaremos com a análise de especialistas para contextualizar os fatos. Através das nossas plataformas, você vai poder interagir, tirar as suas dúvidas. Transparência é fundamental. Seremos claros sobre nossas fontes e métodos. A diversidade das vozes serão sempre respeitadas em nossos programas e reportagens. Por isso, a TV Meio estará com você em cada passo desse percurso de cidadania, com tudo o que você precisa saber para decidir o seu voto. Acompanhe conosco cada etapa deste importante processo eleitoral. Juntos, vamos fortalecer a democracia e garantir que todos tenham acesso à informação com qualidade. Eleições 2024, o seu voto no meio. Estamos de volta com o programa Na Rota das Urnas. Eleições 2024, TV Ondas Play, afiliada da TV Meio aqui no Rio de Janeiro. Trazendo hoje um candidato, Dr. Cláudio Ramos, do Partido Novo, advogado, 70 anos e, claro, candidato a prefeito da cidade de Maricá. A gente continua num ponto que paramos, onde eu quero que o senhor fale um pouco sobre... Hoje Maricá consolida projetos, o senhor até comentou um pouco antes aí no primeiro bloco, projetos sociais que já foram incorporados por uma grande parte aí da população. Moeda social, ônibus tarifa zero, programa de proteção ao trabalhador. O que se vê são pessoas satisfeitas com esses programas sociais, que o senhor até fez uma meia crítica aí, que eu quero ouvir o senhor falar agora na íntegra, se eleito for, se isso muda. Ô, Dilão, alguma coisa tem que mudar. Tem que mudar, sabe por quê? Porque esses programas sociais, em que pese o interesse público e pessoal, são programas eivados de vícios, tá? Eivados de malfeitos, com desvio de dinheiro de forma absurda. E não estamos te falando de bilhares, não. Estamos falando de milhões. 40 milhões num, 20 milhões no outro, 80 milhões no outro. Isso é um absurdo, porque não tem fiscalização, ninguém sabe. A gente sabe aqui em Maricá qual a origem que vem a riqueza, que vem dos royalties. Mas a gente não sabe o destino. Para onde essa riqueza vai? Nós não sabemos, porque aqui está tudo dentro da caixa preta. E aqui em Maricá nós não temos uma caixa preta, nós temos um container enorme, tudo escondido, tudo embaixo do pano, porque eles não deixam a gente ter essa informação. É um absurdo quando a gente quer buscar uma informação fidedigna. Então, o que sucede? Algumas coisas têm que ser... Inclusive, com essa fala, o senhor disse que, inclusive, no próprio portal da transparência não se encontra nenhum tipo de esclarecimento sobre muita coisa você não encontra, não. E quando vem então, equivocado. Você quer um exemplo? Eu fui buscar o CAGED lá outro dia, porque eles estavam apregoando que Maricá tinha atingido um número excepcional de carteiras assinadas. Então, eles venderam um número de 1.300 carteiras assinadas naquele período. Aí, quando nós fomos ver, estava lá 1.300 carteiras de trabalho assinadas e 900 dispensas, por causa da rotatividade da mão de obra. Quer dizer, então, os 1.200, você tira 900, se tornaram 400. Eles maqueiam os números, tanto quanto eles maqueiam a cidade. A gente tem hoje aqui uma deficiência muito grande no que se refere à capacitação profissional. Muita coisa. E se fala do resort, se fala do Porto de Jaconé, até mesmo no Porto, quando foi assinado o convênio de construção do mesmo, o
prefeito exigiu que 80% dos trabalhadores fossem da cidade de Maricá. Mas eu falo com o senhor hoje, se o Porto começa a obra hoje, nós temos profissionais capacitados na cidade para assumir essas vagas disponibilizadas pelo Porto? Acho que não. Aí o que acontece? Eles vão trazer gente de fora para trabalhar no Porto e esse documento assinado vai perder a validade. Qual é o que o senhor pensa em capacitação no seu governo, capacitação profissional? Porque nesse governo, inclusive, temos um órgão chamado Instituto ICETIM, que ele disponibiliza vários cursos profissionalizantes gratuitos. O senhor aprova esse ICETIM? O senhor aprova essa capacitação da forma que está sendo feita? A capacitação, ela é necessária e imperativa, obviamente. Mas eu não aprovo isso que o ICETIM faz, não, sabe, Odilon? Porque o ICETIM está sob suspeita. Há muito desvio lá também de recursos. Então, a capacitação, quase que não sai de novo, ela é necessária porque o maricaense, ele não é preparado. Não temos escolas aqui de formação. Aqui deveria ter uma escola do SENAC, para o comércio. Você veja, não tem, os estudantes não têm ensino técnico, que o Brasil, o país, Maricá, precisa de técnicos, não precisa de doutores. Doutores já tem até demais. Todo mundo quer título de doutor. Não. Um país só vai crescer quando você tiver um corpo técnico eficiente, que aí sim que vai dar sustentação ao profissional de nível superior. Pô, você veja, você falou do porto lá o TPN, é o Terminal de Ponta Negra. Aquilo ali, há uma discussão já de anos, tá, em medidas judiciais, já pró e contra, de que ele vai sair ou não sai. A gente sabe que o chinês já colocou o pezinho ali. A gente sabe que há problemas também ambientais, tanto quanto o resort também na outra ponta, lá na Barra de Maricá. A gente sabe que aquela área ali é uma área que é uma área protegida, né? Então, nós estamos lá há 10 anos com esse terminal de Ponta Negra no papel. Isso foi uma promessa mais milagrosa do ex-prefeito, que quer voltar agora à cena do crime, para que induzisse ao eleitor que ele iria colocar isso em voga novamente. Mas, infelizmente, a gente crê que não vai sair. O terminal é uma falsa promessa. Tá. E quanto ao passaporte universitário, esses polos de faculdade que tem na cidade, o senhor acha que está sendo proveitoso, é benéfico para os jovens e adolescentes e até mesmo para quem queira voltar a estudar, concluir seus cursos? Sim, não resta dúvida. Se eu acabei de falar há pouco que eu acho mais importante no governo da educação, eu tenho que ser um entusiasta dessa passaporte universitário. E eu sou. Tá? Mas tudo tem que ser visto com muito cuidado aqui em Maricá. A gente não pode achar que está bonito e porque está bonito é bom. Não. O que acontece no passaporte? Há desvios de conduta. É impressionante. A gente parece, mas esse cara é implicante, tudo que ele fala tem desvio. Infelizmente, nós estamos numa cidade dos malfeitos. Os desvios de conduta que acontecem. Porque o passaporte universitário, a prefeitura custeia a formação profissional do estudante para que ele tenha contrapartida, depois de formado, dedicar algumas horas, alguns dias à sua força de trabalho na própria cidade. Mas esse daí vai ser cobrado daqui a quantos anos, Odilon? Se você está vendo medicina, como eu tenho filhos de amigos meus... Como está sendo feito esse controle, isso eu quero dizer, né? Para que possa ser feita contrapartida. Daqui a 6 anos é outro prefeito, são outras pessoas, são outros dirigentes. Será que isso vai ser cobrado diuturnamente ou isso será mais um engodo para uma isca para que no campo eleitoreiro eles consigam se manter e perpetuar no poder? A gente tem que ver isso. Por isso que eu digo que o meu governo será o governo da fiscalização. Tá? Do controle. Você falou também há pouco da situação dos sociais. Dos projetos sociais. Os projetos sociais é bom para a cidade? Você acha que é positivo uma cidade que não tem hoje mão de obra na construção civil, porque tem que se importar lá de São Gonçalo, o termo importar entre aspas, porque o maricaense que mora aqui não quer trabalhar? Você sabe que o maricaense que ganha de incentivos sociais quase R$3.000, alguns,
Você sabe dessa realidade? Você saiu às ruas, você deve ter ouvido falar isso. Você vai na classe empresarial, eles falam isso. Porque não há esse incentivo, é pernicioso. Isso é uma forma do governo escravizar a população. Porque o salário mínimo é 1.400, o cidadão ganha quase 2.500 a 3.000 para ficar em casa. Claro que você vai elogiar o governo, claro que você vai dizer que está tudo ótimo, que está tudo bom. Eu não vou excluir, nós vamos fazer uma peneira, nós vamos fazer uma fiscalização severa. O senhor acha que tem gente recebendo esses benefícios que verdadeiramente sua posição social não lhe daria o direito? Dentro do passaporte universitário? Não, sim. Passaporte universitário, sim, PPT, também, Mumbuca. Também, porque são os amigos dos reis que são aquinhoados, são os amigos dos reis que são favorecidos. Isso daí é flagrante. As pessoas que vivem em Maricá, que têm Maricá informações, eles próprios falam isso. Você acredita que dentro do passaporte eu sou contra? Não, eu sou a favor. Mas eu sei que tem pessoas lá que os pais têm condições de custear e vão pedir a vereadores, e esses vereadores, no sentido de troca de voto, de barganha política, vão lá, colocam os filhos dos amigos dentro desse benefício. Isso aí o senhor tem como comprovar isso. O senhor está alegando uma acusação em relação aos próprios vereadores. Eu tenho como comprovar, sabe como? Eu vou comprovar. Eu não vou deixar nada sem comprovação. Sabe como eu vou fazer? No meu primeiro dia de governo, eu vou contratar a maior empresa de auditoria do país e vamos fazer uma devassa nas contas dos últimos 16 anos do PT. Aí tudo que eu estou falando, vocês vão ver que vão ter prova. Porque hoje há suspeitas, há indícios, há negociatas. Claro que tem. E isso nem eles mesmos lá deixam de admitir. Porque tem muitos funcionários públicos que são de boa índole que falam comigo também. Olha, doutor Cláudio, está acontecendo umas coisinhas erradas lá. O senhor tem que abordar esse assunto. E eu abordo. Mas depois da auditoria, que é necessária, é imperativa isso, não é para o bem da cidade. Porque essas pessoas que não se prestam para o município de Maricá, eu até aconselho que no dia 31 de dezembro elas peçam exoneração e vão embora. Porque no dia 1º de janeiro nós vamos fazer uma devassa. Doa quem doer. Nós vamos excluir e separar o joio do trigo. O país, desde a última eleição presidencial, ela está polarizado, né? Politicamente falando. Qual a sua opinião sobre direita e sobre esquerda? Puxa vida, a gente estava falando isso hoje de manhã. E eu acho que direita e esquerda são um problema ideológico, cada um tem um viés ideológico. Mas nós temos que ver o melhor, nós temos que saber o que é o melhor para o país, o que é melhor para... Vamos regionalizar, o melhor para Maricá. Hoje nós temos um governo aqui em Maricá e eles alardeiam, eu sou um governo de esquerda. Mas o que ele faz de esquerda pelo povo? Ele só faz mal. Ele só engana, ele só trapaceia, ele só oferece aquilo que não pode cumprir. Esse é o grande de esquerda? Ou ele deveria preparar a população para ter uma formação melhor, para ter uma atividade profissional mais bem remunerada? Não, eles não fazem isso. Eles querem que, ideologicamente, subjugar o cidadão para que ele fique sob seu jugo. Não é verdade? Então, eu não tenho essa propósito tão definido, direita ou esquerda. Eu hoje sou uma pessoa de direita, né? Eu não tenho formação dita de esquerda, mas eu penso que isso, para mim, não é tão... Você acha que atrapalha isso na sua campanha? Não, são 2 pesos e 2 medidas, porque eu não discrimino ninguém por ser de uma ideologia diferente da que eu comum. Porque apoiadores, inclusive, da sua campanha demonstram claramente, né, que apoio ao bolsonarismo. O senhor e o seu partido têm apoio do presidente Bolsonaro na sua campanha? Do ex-presidente Bolsonaro? Não, o Bolsonaro ele pode ter até alguma simpatia pelo Partido Novo, mas o Partido Novo ele é um partido independente, ele não tem nada atrelado ao seu Jair Messias Bolsonaro, como também não tem nada atrelado ao seu Luiz Inácio. Tá? Ele é um partido que ele segue um caminho próprio, com princípios e valores, para fomentar os seus objetivos. E, obviamente, não tem a liberdade, o incentivo ao empreendedorismo, a pessoa de manter a sua regra, de manter a cidadania, ter amor,
ter amor à família, amor à pátria. Isso são princípios do Partido Novo. Que isso não quer dizer que o cara, seja da esquerda, não tenha. Claro que tem, sim. Talvez ele não verbalize ou ele é cerceado. Então, exatamente sobre isso que eu estava falando, candidato. É que pessoas, apoiadores da sua campanha, demonstram claramente apoio ao bolsonarismo. O senhor está arrebanhando esse público para a sua campanha, na sua opinião? Olha só, eu tenho eleitores também do lado que são petistas, mas eles vão votar no candidato Cláudio Ramos em razão de alguns propósitos e alguns desapontamentos que eles têm pelo outro lado. E não resta dúvida que você é candidato, você não tem que separar um A de B, você tem que somar. Se você acha que deva votar em candidato, sendo de esquerda, ou sendo de direita, ou sendo de centro, ou de qualquer forma de ideologia que você tenha, nós estamos prontos para receber. Como é que eu sou candidato político? Eu vou dizer assim, não, você eu não quero não, porque você é uma pessoa que não comunga com os meus princípios. Aconteceu isso nas últimas eleições. Eu quero só que você... Eu quero só que você... Foi polarizado, ou você é de esquerda ou você é de direita. Não, eu não penso assim. Eu quero só que você acredite em Deus, tá? Tenha amor à sua pátria e queira o bem-estar da sua família. Só essa trilogia já está bom. Eu não quero saber o seu time, não quero saber a sua cor, não quero saber a sua etnia, eu quero saber, isso, amor à pátria, a crença em Deus e amor à família. Isso daí, para mim, já é suficiente para que você forme um bom juízo de valor. A última pergunta, apoiadores, né, da sua campanha, já falei, em seu plano de governo, o senhor diz que vai transformar a escola CEPT, que é o Campus de Educação Pública Transformadora, que existe lá em Itaipuaçu, em uma escola cívico-militar. Isso já é uma coisa, não é uma vertente já que era utilizada em época em que a direita estava no poder. E o senhor acha que o CEPT tem o que de errado para o senhor fazer essa transformação? Olha, essa transformação vai ser feita e será feita, e não vai ser só aquela escola lá de Itaipuaçu, não. Nós vamos fazer uma outra aqui também no centro da cidade. Você me desculpe, mas você tem acompanhado a educação de Maricá. Uhum. Eles estão numa evangelização nefasta com nossos jovens. Se eles puderem, eles vão botar até escola. Você sabe que há um projeto aqui em Maricá de ensinar mandarim no curso? Você já ouviu falar? Já ouviu falar? Então, olha só, a gente começa assim. Eu ouvi falar, depois vira um projeto de lei, depois cadê os vereadores para combater isso? Se os vereadores são todos penduricários do executivo. É complicado. Então, o que sucede? Eu penso que a escola cívico-militar, ela é o resgate, porque hoje em dia, vamos conversar aqui olho no olho, os pais hoje em dia estão desnorteados. O governo não tem dado um norte, tá, correto. As crianças hoje não respeitam o pai, não respeitam a mãe e não respeitam o corpo docente, não respeitam os professores. Por quê? Porque se os exemplos de lá de cima, do mandatário, eles são ruins, por que a sociedade da pirâmide vai fazer de melhor? Não vai fazer de pior. Então, eu acho que a escola cívico-militar, Odilon, ela vai resgatar esses princípios e esses valores, tá? Eu não falo de ir para lá, aquilo não é quartel, gente. As pessoas têm que separar e saber o que vai ser feito. A escola cívico-militar cívico será administrado no corpo educacional por professores. Tá? E por que chama cívico? Porque os inspetores, a segurança, a ordem, o encaminhamento, aí sim que são contratados militares para dar esse apoio logístico e operacional. Não é quartel. E quem os pais quiserem matricular os filhos lá, eles serão por livre e espontânea vontade. Ninguém será não haverá medida impositiva. Se você não quer, o município oferecerá outras qualidades de ensino, tanto bom quanto, para que você opte por isso. Nada é impositivo, nada é imperativo. Agora, não resta dúvida, eu acho que vou te dar um dado agora. Você sabe que tem uma escola cívico-militar em Manaus? Você teve essa informação? Não. Que foi finalista numa decisão mundial. Vocês souberam essa informação? Procura saber. A Escola Físico-Militar de Manaus foi finalista, deve estar agora, numa
competição de excelência de ensino militar. Curioso isso, né? Nós tivemos também na cidade também muitos apontamentos e muitos atletas que destacaram mundialmente, né? Independente de estar dentro de uma doutrina militar ou não, eles têm uma conduta muito alibada, exemplar, e se destacaram até mesmo nas últimas Olimpíadas. Mas olha cá, o que um atleta precisa, Odilon? Para vencer como atleta? Estrutura, precisa de estudo. Disciplina. É o maior. O atleta, para ele vencer, ele tem que ter disciplina. Então, essa disciplina, ele vai aprender no clube que o está o forjando, no clube que ele está tendo informação. E os nossos jovens têm que ter também disciplina nas escolas que eles serão engajados. Né? Então, isso em qualquer escola, né? Não. Tem que haver disciplina, né? Mas não tem. Desde que eu me dou por gente, acredito que a escola é considerada como a sua segunda casa. Você acha que todas as escolas dão essa... Nossa, isso é um problema... Não é bem assim, não. A nível nacional, que existe uma carência muito grande na educação. Você acha que o senhor pode transformar isso aqui, então? Olha só, eu quero transformar. Eu não vim para Maricá para fazer falsas promessas. Eu sou a solução de Maricá hoje. A solução de Maricá é Cláudio Ramos, porque eu tenho ideias, eu tenho propósito e eu tenho meu nome íntegro, sem nenhuma mácula. Tá? E tem bons propósitos. Isso daí eu acho que eu vou cativar o eleitor para que se alinhe comigo. Isso é que eu pretendo. 30 segundos, então, para encerrar. E por que as pessoas devem votar em Cláudio Ramos aí com suas propostas aí. 30 segundos, vamos lá. Bem, eu vou reiterar o que eu terminei de expor. Eu acho que... eu não sou inimigo dos demais adversários, eu não faço essa política de malversação. Eu acho que nós não somos inimigos, nós somos adversários, né? Então, eu, como candidato a prefeito de Maricá, eu gostaria de uma inovação para o município. Eu quero ser a solução. Nós temos que sair dessa mesmice de 16 anos de PT que só nos prejudicou. Uma cidade que recebe 8 bilhões de renda por ano não pode ser da forma que se apresenta. Nós temos que ser a Dubai do Brasil. Nós temos tudo para ser uma Dubai. Nós temos para ser uma cidade de maior grandeza. Eu quero agradecer. Você quer que finalize? Sim. Então, eu vou agradecer a gentileza do Risonho também, apresentador, simpático apresentador também, tá? No sentido de estar aqui nos estúdios da TV Ondas Play, né? Então, eu espero retornar aqui outras vezes e dando mais informações, participando de tão agradabilíssima tarde. E assim nós encerramos o nosso Rota das Urnas de hoje, trazendo sempre, expondo as ideias dos candidatos em forma de sabatina. E você, no dia das eleições, já sabe, tire suas conclusões, mas não deixe de votar. Seu voto é muito importante, tá certo? Não faça do seu voto uma arma. A vítima poderá ser você. 2024 eleições, seu voto no meio aqui, TV Ondas Play e TV Meio. Muito obrigado.